Hoje, boa noite para todos vocês que estão aqui. Boa noite. Seja tranquilo, se entregue espiritualmente. Você vai ver como as coisas melhoram para cada um de nós. Hoje, nós vamos falar palavras e às vezes nós, se sabemos das coisas, por que não fazemos ela? Nós temos um trabalho nosso. Júnior está lá no seu trabalho, se encarregar e falar assim, então, você já sabe, sei. Aí de repente ele fala assim, então você falou para ele que sabia, por que você não fez? Para nós, tem a vontade de fazer e tem o fazer. É como ontem nós ouvimos na palestra a menina falar que a gente fazer o bem não é tirar todas as coisas do guarda-roupa, eu quero desocupar, vou doar. Né? O importante é a gente tirar e realmente falar, vou doar para aquela pessoa que realmente precisa. Não é porque eu tenho demais, eu vou doar. As palavras de Jesus são tão profundas que jamais perdem a atualidade das verdades que contém, mesmo que o século se escolha. João, evangelista, anotou o seguinte ensinamento dado pelo mestre de Nazaré: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus estabeleceu nesta assertiva que deve haver coerência entre o saber e o fazer. Dá a entender que de nada vale a teoria sem o exercício, sem a prática. Podemos ter vasta cultura, muitas informações, mas se tudo isso não servir para alterar o nosso comportamento e para mover as nossas ações, é bagagem morta. Conforme o dito popular, a soberania do rei não está na coroa, mas na cabeça que a sustenta. Assim, não nos adianta exibir os tesouros da cultura sem fazê-los luzir na alma. Os cristãos de todos os tempos falam de solidariedade. Têm conhecimento do que significa essa virtude, mas geralmente só a exercitam em épocas de grandes calamidades. No dizer de Jesus, é preciso aliar o conhecimento aos atos, não de tempos em tempos, mas constantemente no dia a dia. Exercendo a solidariedade com quem convive conosco no lar, no trabalho, na via pública, enfim, em todos os momentos. Ser solidário com os sofrimentos, dificuldades dos familiares, dos amigos, dos colegas. Outra virtude muito conhecida, mas pouco vivida, é a tolerância. A nossa falta de tolerância é mais frequente junto aos que convivem conosco sob o mesmo teto. Com se fora, é comum simular essa virtude, porque temos que passar uma imagem positiva. Assim, se um estranho nos pisa no pé, por exemplo, damos um sorriso meio sem graça e toleramos. Mas se esse alguém é da família, nossa atitude é bem diferente. Falamos de muitas virtudes, pregamos outras tantas, mas daí a colocá-las em prática vai grande distância. O importante é que reflitamos um pouco sobre essas palavras de Jesus, o Mestre por excelência. Na medida do possível, incorporemos seus ensinos em nossos pensamentos e atos de forma a vivê-los naturalmente e com fidelidade. Meus irmãos, resumindo essa leitura, vem a explicação. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João, o evangelista, assinalou a lição do Mestre Jesus com sabedoria.
O versículo demonstra que somente os que vivem os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Deu para entender? Deu, Júlio? Deu, Letícia? Deu? Não basta a gente falar, eu sei fazer. Eu sei fazer. Mas, no entanto, depois se arrepende. Poxa, eu não fiz, porque eu fazer, não fiz. Porque tudo na nossa vida tem o tempo. E o tempo que passa, não volta. Então, meus amigos, como diz João Evangelista, seguindo os ensinamentos de Jesus, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Não seria uma bem-aventurança a gente saber e não fazer. A gente planta, esperando a colheita. Então, vamos plantar bem para poder colher bem. Tá bom assim? Quer fazer alguma pergunta, João? Quer fazer alguma pergunta, filho? Quer fazer alguma pergunta? Meus irmãos, então, que saibamos a diferença entre saber e fazer. Se não sabemos, procuramos o conhecimento. Estamos aqui para aprender. Bom, assim encerramos a nossa palestra de hoje.